Olá, acadêmicos! Sejam muito bem-vindos! Vamos iniciar os estudos da disciplina Economia Brasileira do curso de graduação em Administração Pública. Meu nome é Maria Alice, sou graduada em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Montes Claros, mestre em Economia pela Universidade Federal de Viçosa e doutora em Economia Aplicada pela Universidade Federal de Viçosa e atuo como professora do Departamento de Ciências Econômicas da Universidade Estadual de Montes Claros. Será um prazer trabalhar essa disciplina com vocês. Vocês já devem ter estudado, em outras disciplinas, como utilizar as ferramentas econômicas, aplicando-as à realidade de nosso país, e já têm capacidade de refletir sobre produção, consumo e distribuição, as bases de uma economia. Buscando dar continuidade ao estudo da ciência econômica, a disciplina de Economia Brasileira tem como objetivo fornecer os instrumentos de análise capazes de auxiliar vocês a compreender as transformações da economia brasileira numa perspectiva crítica e histórica, especialmente a industrialização e as políticas implementadas ao longo do tempo, e a fomentar o interesse pela realização de pesquisas na área. Estudar a economia brasileira constitui um dever de ofício para nós que acreditamos na educação como um meio para conquistar a tão almejada justiça social. Quando conhecemos pouco do passado, além de o presente ficar empobrecido, o futuro desaparece de cena. A assimetria de informações, ou seja, uma parte tem mais e menor informação do que a outra e com isso obtém alguma vantagem, tem se constituído em um grave problema para as economias modernas. Por isso, precisa, de uma vez por todas, ser minimizada, sob pena da lacuna estabelecida entre os países desenvolvidos e em fase de desenvolvimento ser ampliada. Nesse sentido, a ementa dessa disciplina é composta pela evolução histórica da economia brasileira no período republicano, a evolução recente da economia no Brasil, a agricultura e a indústria, comércio exterior, inflação, relações intersetoriais e regionais. Os temas emergentes na economia brasileira e a atualidade, tais como o problema da distribuição de renda e os indicadores socioeconômicos, desemprego e informalidade, a globalização, a inserção periférica e os acordos internacionais. Para abordar todas essas questões, cujo objetivo principal é despertar em vocês o interesse em refletir o porquê da tardia conquista da modernização da estrutura produtiva do Brasil, a disciplina de Economia Brasileira está dividida pelo estudo das temáticas durante 4 semanas. Na semana 1, abordaremos os elementos políticos determinantes da evolução da economia brasileira ao longo do século XX, destacando as decisões de política econômica mais relevantes para a trajetória do país. Na segunda semana, discutiremos o papel desempenhado pela indústria na economia brasileira, desde os tempos em que sua evolução esteve subordinada aos interesses agroexportadores até o período em que a política industrial passou a ser considerada um elemento central do desenvolvimento. Discutiremos também o resgate da política industrial nos últimos 10 anos pelo Estado brasileiro, após a crise dos anos de 1980 e 1990. Já na terceira semana, abordaremos os principais distúrbios de qualquer processo de desenvolvimento econômico, as desigualdades regionais e a distribuição de renda, a inflação e o desemprego, buscando entender a causa de sua manifestação tão extremada no país. Por fim, na semana 4, retomaremos ao debate sobre a inserção do Brasil na economia mundial, com destaque para a América do Sul. Vamos refazer alguns caminhos a respeito do tema globalização na tentativa de compreender os percursos trilhados pelo país. Lembre-se sempre de acessar a sala virtual para participar dos fóruns, chats e postar suas dúvidas. Dentro das atividades a serem realizadas nessa disciplina, vocês apresentaram um seminário sobre os planos econômicos brasileiros. Essa temática é muito relevante para o estudo da economia brasileira, uma vez que a implementação dos planos, de forma geral, foi motivada pela inflação, de modo que a economia teve que passar por várias intervenções até encontrar sua estabilidade. Para esse seminário, vocês serão divididos em 7 grupos, e cada grupo deverá apresentar uma análise sobre cada plano de estabilização econômica que foram implementados nas décadas de 80 e 90. O Plano Cruzado 1, o Plano Cruzado 2, o Plano Bresser, o Plano Verão, o Plano Collor 1, o Plano Collor 2 e o Plano Real.
Para cumprir essa atividade, vocês deverão apresentar inicialmente o objetivo do plano a ser discutido pelo seu grupo, as medidas propostas e as consequências do plano. Vocês também devem apresentar os resultados alcançados pelo plano econômico em estudo, apontando os motivos que levaram o plano de estabilização ao fracasso, ou seja, não conseguir cumprir o seu objetivo, ou apresentar os motivos que levaram ao sucesso de tal plano, caso tenha ocorrido. O seminário deve ser apresentado por todos os membros de cada grupo e a apresentação deve ter 20 minutos, com no máximo 5 minutos de tolerância. Vocês deverão fazer slides para a construção da apresentação. Além da apresentação, deverá ser entregue para o tutor uma parte escrita de no máximo 10 páginas digitadas sobre o tema, no momento em que a equipe for apresentar, contendo capa com o título, nome dos integrantes da equipe e o nome do polo. Vocês também farão uma atividade de aprendizagem, com o objetivo de fixar o conteúdo visto durante as aulas, respondendo às questões propostas utilizando o caderno didático da disciplina. Para tanto, foram formuladas 5 questões abertas que abrangem as unidades do caderno didático. Vocês também podem utilizar o material complementar postado na sala virtual para auxiliar na resolução das questões. Ademais, vocês farão uma atividade prática. Durante as aulas 1 e 2, buscaremos entender como se deu a formação econômica do Brasil e a importância do setor agroexportador para a economia brasileira. Nesse sentido, o objetivo dessa disciplina será proporcionar a vocês a aplicação prática dos conceitos sobre a formação econômica do Brasil, especificamente sobre as atividades econômicas básicas que podem ser verificadas na sua cidade ou região. Para essa atividade, vocês serão divididos em grupos de no máximo 4 acadêmicos. Vocês deverão identificar na cidade ou região quais são as principais atividades econômicas dos setores primário, secundário e terciário, setores chaves da economia brasileira. Fazer uma lista com pelo menos 2 das principais atividades do setor primário, pelo menos 2 das principais atividades do setor secundário e pelo menos 2 dos principais tipos de serviços que o setor terciário apresenta na sua cidade ou região. E descrever de forma resumida qual setor se mostrou mais importante para a formação econômica da sua cidade. Uma dica para auxiliar na resposta dessa atividade é pesquisar na internet ou em livros ou sites sobre a história da sua cidade ou região ou conversar com alguns moradores mais antigos sobre a formação da sua cidade ou região. Então vamos iniciar a disciplina de Economia Brasileira? Estejam sempre atentos aos cronogramas com as datas de realização das atividades que são propostas durante a disciplina. Façam excelentes estudos de economia brasileira e espero que ao final vocês sintam vontade de aprofundar ainda mais seus conhecimentos em relação às temáticas apresentadas. Bons estudos!